Suportei o melhor que pude as 1000 injúrias de Fortunato, mas, quando estas se convolaram em insulto, eu jurei vingança. Vós, que tão bem conheceis a natureza de minha alma, não havereis de supor, todavia, que eu lhe tenha proferido uma única ameaça. Finalmente, eu me vingaria, e esta era uma resolução definitivamente tomada. Mas tal deliberação, porque definitiva, excluía a ideia de riscos. Eu não deveria apenas puni-lo, mas puni-lo impunemente. Um mal não está definitivamente reparado se a retribuição recai sobre aquele que se vinga. De igual modo, o mal não estará reparado se aquele que se desforra se revela àquele contra quem pratica a vingança. É preciso que se entenda que, nem por palavras nem por atos, dei a Fortunato qualquer motivo para duvidar da minha aparente boa vontade. Continuei, como era meu costume, a sorrir-lhe, sem que ele, todavia, percebesse que agora o meu sorriso encorpava a ideia de sua imolação. Tinha esse Fortunato um ponto fraco. Malgrado, sob outros aspectos, fosse ele um homem digno de respeito e mesmo de temor. Orgulhava-se de seu conhecimento sobre os vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito virtuoso. Ordinariamente, o seu entusiasmo, adotado em função do momento e da oportunidade, visa a prática da impostura em detrimento dos milionários ingleses e austríacos. No que concerne à pintura e à gemologia, Fortunato era, como os seus compatriotas, um charlatão. Contudo, em matéria de vinhos envelhecidos, ele era sincero. Neste ponto, eu não diferia substancialmente dele. Eu era um especialista em safras italianas e as comprava em grande quantidade sempre que possível. Foi ao anoitecer, numa noite de suprema loucura da época carnavalesca, que encontrei o meu amigo. Ele se aproximou de mim excessivamente vívido, pois havia bebido muito. O homem estava a caráter. Usava uma fantasia justa, listrada e tinha na cabeça um chapéu cônico, guarnecido de guizos. Fiquei tão feliz em encontrá-lo que não queria mais deixar de apertar-lhe a mão. Disse-lhe: "Meu caro Fortunato, felizmente eu te encontrei. Estás com um aspecto extraordinário. Mas o caso é que eu recebi um barril de algo que dizem ser amontilhado, mas tenho as minhas dúvidas." "Como?" disse ele. "Amontilhado? Um barril? Impossível. E em pleno carnaval?" "Lá tenho as minhas dúvidas", respondi. E fui suficientemente ingênuo para pagar o preço do amontilhado sem primeiro consultá-lo. Mas não o encontrei oportunamente e tive medo de perder um bom negócio. Amontilhado? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Amontilhado? E as quero dirimir. Amontilhado. Mas como estás ocupado, consultarei Lucchesi. Se há alguém com espírito crítico, esse alguém é ele. Ele me dirá se... Lucchesi não consegue distinguir o amontilhado de um xerez. No entanto, sobjam uns tolos a dizerem que o paladar de Lucchesi rivaliza com o teu. Vem, vamos embora. Para onde? Para a tua adega. Não, meu amigo, não. Não abusarei da tua benevolência. Sei que tens um compromisso. Lucchesi? Não tenho compromisso algum. Vem. Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas, como vejo, o intenso resfriado que te aflige. As minhas adegas são insuportavelmente úmidas. Estão incrustadas de salitre. Assim mesmo sigamos. Um resfriado não é nada. Amontilhado. Passaram-te a perna. E quanto a Lucchesi, ele não consegue distinguir o xerez de um amontilhado. Assim falando, Fortunato apossou-se do meu braço, e pondo uma máscara de seda preta e a capa, deixei que ele me conduzisse ao meu palazzo. Naquela ocasião, não havia criados em minha casa. Todos haviam fugido à fanfarra em louvor à época do ano. Eu lhes disse que só regressaria de manhã e tinha-lhes dado ordens explícitas para não saírem de casa. Estas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para assegurar o imediato sumiço de todos e cada um assim que eu lhes desse as costas. Tirei 2 archotes das suas arandelas
e, entregando um deles a Fortunato, fiz-lhe uma vênia e o conduzi, passando ao longo de vários aposentos até o arco que dava para a adega. Desci uma longa escadaria espiralada, recomendando-lhe cautela enquanto me seguia. Chegamos finalmente ao pavimento subterrâneo e paramos juntos no chão úmido das catacumbas dos Montresor. O meu amigo caminhava com passos trôpegos e os guizos de seu chapéu tilintavam à medida que ele avançava. — E o barril? Perguntou. — Está mais adiante, disse-lhe. Mas vê como brilham as teias brancas nas paredes desta caverna. Voltou-se para mim e fitou-me nos olhos com duas órbitas turvas que destilavam a reima da embriaguez. — Salitre? Perguntou ele, por fim. — Salitre, respondi-lhe. — Há quanto tempo tens essa tosse? O meu pobre amigo não conseguiu responder durante alguns bons minutos. — Não é nada, disse ele afinal. — Vamos, disse eu, decidido. Voltemos. A tua saúde é preciosa. És rico, respeitado, admirado, amado. Tu és feliz, como eu já fui um dia. És um homem de quem se pode sentir a falta. Quanto a mim, somente indiferença. — Mas voltemos. Cairás doente e eu não quero ser o responsável por isto. Além disso, Lucchesi, basta! Exclamou. A tosse não é nada. Não me vai matar. Eu não morrerei de tosse. Sim, está certo. E, de fato, não tenho qualquer intenção em alarmá-lo desnecessariamente, respondi. Mas devemos ter cautela. Um gole deste Medoc irá nos proteger desta umidade. Então desarrolhei, de uma longa fileira embolorada, uma garrafa. Beba, disse, oferecendo-lhe o vinho. Ele levou a bebida aos lábios com um olhar malicioso. Fez uma pausa e acenou-me familiarmente com a cabeça, enquanto os seus guizos tilintavam. Eu bebo, disse ele, em homenagem aos mortos que nos rodeiam. E eu, à tua longa vida. Tomou novamente meu braço e prosseguimos. Estas caves, disse ele, são bem amplas. Os Montresor eram uma família distinta e numerosa. Esqueci-me de teu brasão. É um enorme pé humano dourado sobre um campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante, cujas presas estão cravadas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacestis. Quer dizer, ninguém me provoca impunemente. Ótimo, disse ele. O vinho cintilava-lhe nos olhos e os guizos tilintavam. Com o Medoc, a minha fantasia enchia-se de calor. Havíamos passado por longas paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis misturados para os mais íntimos recantos das catacumbas. Fiz uma nova pausa e, desta vez, atrevi-me a agarrar Fortunato por um braço, acima do cotovelo. O salitre, disse. Nota como o salitre se amplia. Gruda-se como musgo nas abóbadas. Estamos debaixo do leito do rio. As gotas de umidade escorrem entre os esqueletos. Vem, voltemos antes que seja tarde demais. A tua tosse? Não é nada, disse ele. Sigamos em frente. Antes, porém, mais um trago do Medoc. Abri e dei-lhe uma garrafa de The Grave. Ele esvaziou-a de um só fôlego. Os seus olhos cintilavam com uma feroz luminosidade. Riu-se e atirou a garrafa para cima, fazendo um gesto cujo significado eu ignorava. Surpreso, olhei para ele. Ele repetiu o movimento, um movimento grotesco. Não compreendes? Disse-me ele. Não, respondi-lhe. Então não és da Irmandade? Como? Não és maçom? Sou sim, disse-lhe. Sou sim. Tu? Impossível. Um pedreiro? Um pedreiro, respondi. Uma senha, disse. Uma senha. Ei-la, respondi, tirando das dobras de minha capa uma colher de pedreiro. Estás brincando, ele exclamou, recuando alguns passos. Mas passemos ao amontilado. Assim seja, disse-lhe, pondo a ferramenta sob a capa e oferecendo-lhe novamente o braço. Ele apoiou-se firmemente. Continuamos o nosso percurso em busca do amontilado. Passamos por uma série de arcos baixos,
Descemos, avançamos e voltamos a descer, chegando a uma cripta profunda, onde a atmosfera infecta fazia com que os nossos archotes mais cintilassem do que ardessem. Numa das mais remotas extremidades da cripta, outra surgia, menos espaçosa. As suas paredes haviam sido forradas com despojos humanos empilhados até a abóboda, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados desta cripta interior conservavam aquele ornamento. No quarto, os ossos tinham sido arrancados e jaziam promiscuamente no piso, formando um montículo um tanto elevado. No interior da parede, que assim se expusera pela remoção dos ossos, vislumbramos de uma cripta, ou recesso, ainda mais profundo, com cerca de 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Semelhava não ter sido construída a qualquer fim específico, eis que parecia apenas o intervalo entre 2 dos colossais suportes do teto das catacumbas, e era encerrada por uma das paredes circundantes de granito sólido. Foi em vão que Fortunato, erguendo a sua fraca tocha, tentou perscrutar a profundidade daquele recesso. A débil luz do archote não nos permitia vislumbrar o seu fim. «Prossegue», disse. «Aí dentro está o amontilhado. Quanto a Lucchesi...» «Ele é um ignorante», interrompeu meu amigo, dando um passo vacilante, comigo em seu imediato encalço. Num instante, ele chegou à extremidade do nicho e, verificando que a rocha lhe impedia o avanço, ficou estupidamente desorientado. Um momento mais e eu tinha-o agrilhoado ao granito. Havia, na superfície, 2 argolas de ferro, distantes uma da outra cerca de 2 pés, na horizontal. De uma delas pendia uma corrente curta e da outra um cadeado. Passando-lhe os elos em torno de sua cintura, prendê-lo não levou mais que alguns segundos. Ele estava sobremodo estarrecido para resistir. Retirando a chave, recuei-me do recesso. «Passa a mão sobre a parede», disse-lhe. «Não podes deixar de sentir o salitre. De fato, tudo é muito úmido. Mais uma vez, peço-te que regresses. Não? Então tenho mesmo que deixar-te. Antes, porém, devo-te todas as pequenas atenções que me estiverem ao alcance.» «O amontilhado!» exclamou o meu amigo, que ainda não se recuperara do espanto. «Sim, é verdade», respondi. «O amontilhado.» Enquanto dizia estas palavras, ocupava-me com um monte de ossos de que já falei. Atirando-os para o lado, pus a nu uma quantidade de pedras de cantaria e argamassa. Com tais materiais e com a ajuda da minha colher de pedreiro, comecei a construir, vigorosamente, uma parede à entrada do nicho. Mal tinha assentado a primeira camada de alvenaria, descobri que a embriaguez de Fortunato se havia em grande parte dissipado. Um grito baixo, como um lamento vindo das profundezas do recesso, foi o primeiro indício. Aquele não era o grito de um homem embriagado. Seguiu-se então um longo e obstinado silêncio. Assentei a 2ª fileira de pedras, depois a 3ª e a 4ª. Foi quando ouvi as furiosas vibrações da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para poder ouvi-lo com maior satisfação, interrompi o meu trabalho e sentei-me sobre os ossos. Quando, finalmente, o ruído arrefeceu, retomei a colher e terminei, sem nova interrupção, a 5ª, a 6ª e a 7ª fileiras. A parede estava agora quase ao nível do meu peito. Parei novamente e, erguendo o archote sobre a alvenaria, lancei alguns débeis raios de luz sobre a figura que jazia lá dentro. Uma sucessão de gritos altos e estridentes que irromperam subitamente da garganta daquela figura acorrentada pareceu empurrar-me violentamente para trás. Por um breve momento hesitei, tremi. Desembainhando o meu florete, com ele me pus a tatear a reentrância, mas um súbito pensamento me devolveu a tranquilidade. Passei a minha mão sobre a sólida parede das catacumbas e me dei por satisfeito. Voltei a aproximar-me da parede. Respondi aos gritos daquele que clamava. Fiz eco, coro, ultrapassei-o em volume e em força. Feito isto, calou-se o suplicante. Era 00:30 e a minha tarefa terminava. Eu havia concluído as 8ª, 9ª e 10ª camadas.
Havia ultimado parte da última, a 11ª. Faltava-me tão somente assentar e rebocar uma única pedra. Lutando contra o seu peso, coloquei-a parcialmente no seu lugar. Mas então veio do nicho um riso baixo que me eriçou os cabelos. Sucedeu-lhe uma voz triste, que tive dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: que bela piada! Efetivamente uma excelente piada. Vamos rir-nos muito com ela no palácio. E com um bom vinho. Amontilhado, eu disse. Sim, o amontilhado. Mas não está ficando tarde? Não estarão à nossa espera no palácio a senhora Fortunato e os demais? Vamos-nos embora. Sim, disse-lhe, vamos-nos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, disse eu, pelo amor de Deus. Em vão esperei por uma resposta a estas palavras. Fiquei impaciente. Chamei em voz alta: Fortunato! Não houve resposta. Chamei de novo: Fortunato! Fortunato! Novamente, não houve resposta alguma. Enfiei uma tocha pela abertura remanescente e deixei-a cair. Em resposta, ouvia-se somente o tilintar dos guizos. O meu coração oprimia-me. Era o resultado da náusea, da umidade das catacumbas. Apressei-me a concluir o meu trabalho. Com esforço, assentei a última pedra no lugar adequado, rebocando-a com argamassa. Sobre a nova parede de alvenaria, voltei a erguer a velha muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal jamais os perturbou. In pace requiescat.